Isaías 46:4. Mesmo cansado, Deus continua te sustentando. Olhe para as suas mãos agora. Elas podem estar cansadas de lutar, mas elas não estão vazias. Existe um Deus que prometeu que até a sua velhice, quando os cabelos brancos chegarem, Ele ainda estaria te carregando no colo. Então, se você se sente sozinho nessa batalha, o que o capítulo 46 de Isaías revelará hoje vai mudar sua vida. Porque essa não é apenas uma palavra para quem está forte. Essa é uma revelação para quem já chorou em silêncio, para quem continuou mesmo sem forças, para quem está sustentando o dia por fora, enquanto por dentro sente que está no limite. Em Isaías 46:4, o Eterno faz uma promessa que atravessa o medo, o peso e o tempo. Ele não sustenta apenas os fortes, Ele sustenta também os cansados. Ele não permanece apenas quando você está bem. Ele continua presente quando sua alma já não consegue explicar o que sente. E isso muda tudo, porque significa que a sua fraqueza não anulou o cuidado de Deus. O seu esgotamento não interrompeu a fidelidade dele. A sua dor não cancelou a aliança dele com a sua vida. Mesmo agora, enquanto você tenta entender como vai continuar, existe uma mão invisível te impedindo de cair por completo. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece pesado demais. Dias em que seguir em frente já exige mais de você do que ninguém imagina. Mas essa palavra vem para romper a mentira de que você foi deixado sozinho no caminho. O Deus que te formou também é o Deus que te sustenta. O Deus que te chamou também é o Deus que te carrega. E talvez essa seja a verdade que sua alma mais precisa ouvir hoje. Você não chegou até aqui sozinho e não será abandonado justamente agora. Existe uma diferença profunda entre aquilo que o ser humano tenta carregar e aquilo que o Eterno decide sustentar. Isaías 46 começa revelando exatamente isso. Há coisas nas quais muitas pessoas depositam sua segurança, sua esperança e sua força. Mas, cedo ou tarde, tudo aquilo que depende apenas de estruturas humanas mostra seus limites. Em contraste com isso, o Deus de Israel se revela como aquele que não precisa ser sustentado por mãos humanas, porque é Ele quem sustenta seu povo. Essa revelação parece simples à primeira vista, mas toca uma das dores mais profundas da alma cansada, a sensação de que tudo depende dela. Muita gente vive assim, sem perceber. Carrega a casa, carrega as preocupações, carrega o medo do amanhã, carrega o peso de tentar dar conta de tudo, carrega a responsabilidade de manter todos de pé, carrega memórias que doem, carrega culpas antigas, carrega até uma imagem de força que já não consegue mais sustentar. E o problema não é apenas o peso em si, é o hábito de acreditar que, se você parar, tudo desmorona. É como se a alma tivesse aprendido a sobreviver baseada em esforço contínuo, vigilância constante e desgaste silencioso. Mas Isaías 46 rompe essa lógica. O Eterno mostra que tudo aquilo em que o coração se apoia fora dele acaba exigindo demais de nós. O medo exige, a ansiedade exige, a necessidade de controle exige, a aprovação das pessoas exige, a tentativa de resolver tudo sozinho exige. E no fim, aquilo que parecia trazer segurança se transforma em cansaço. Aquilo que parecia estabilidade se transforma em peso, porque nada criado para ser limitado consegue sustentar plenamente a alma humana. Só que o Deus verdadeiro não funciona assim. Ele não coloca sobre você uma exigência impossível. Ele não pede que você se torne a base de tudo. Pelo contrário, ele se apresenta como a base que não falha. Isso muda completamente a forma de atravessar a dor. Porque a esperança deixa de estar na sua capacidade de suportar mais um pouco e passa a estar na fidelidade daquele que não se cansa, não enfraquece e não abandona a obra das suas mãos.
Talvez o seu cansaço tenha aumentado justamente porque, por muito tempo, você tentou carregar coisas que nunca foram feitas para permanecer sobre os seus ombros. Há batalhas que você enfrentou em oração, mas há outras que você tentou vencer apenas na força do braço. Há pesos que nasceram da vida, mas há outros que nasceram da ilusão de que você precisava controlar o que só Deus pode governar. E quando essa verdade toca o coração, algo começa a mudar por dentro. A alma entende que descansar no eterno não é desistir, é se reposicionar, é sair do lugar de quem tenta sustentar tudo e voltar para o lugar de quem pode ser cuidado. Isaías 46 não entrega apenas consolo, ele entrega alinhamento. Ele lembra que o Eterno nunca teve a intenção de ser mais um peso na sua vida. A presença dele é justamente o contrário. É o lugar onde o peso perde o domínio. É ali que o coração ofegante encontra fôlego de novo. É ali que a mente sobrecarregada começa a se aquietar. É ali que a alma entende que não precisa provar força o tempo todo para continuar sendo amada, guardada e conduzida. Por isso, antes de pensar em como você vai resolver tudo, talvez a primeira pergunta seja outra. Em que área da sua vida você está se apoiando tanto que isso já virou um peso? Porque o começo da restauração, muitas vezes, não está em correr mais, lutar mais ou suportar mais. Está em entregar, está em reconhecer que Deus não te chamou para ser a fonte da própria sustentação. Ele te chamou para confiar. E quando a confiança volta ao centro, o peso já não governa da mesma forma. Porque a alma finalmente se lembra. O Eterno não é uma carga sobre você. Ele é aquele que te leva, mesmo quando você já não tem forças para continuar. Há algo muito delicado e profundamente consolador em Isaías 46:4. O Eterno não fala apenas de um socorro momentâneo. Ele fala de permanência, ele fala de continuidade, ele fala de um cuidado que não se esgota com o passar do tempo, nem diminui quando a vida pesa mais. Essa palavra é importante porque uma das maiores angústias de quem está cansado não é apenas a dor de hoje, é o medo do amanhã. É pensar, eu sei que sobrevivi até aqui, mas será que vou conseguir continuar? E é exatamente nessa pergunta silenciosa que a promessa entra como luz. O texto revela que o Eterno não acompanha seu povo por fases. Ele não está presente apenas nos começos bonitos, nos dias leves ou nos momentos de força. Ele se apresenta como aquele que continua sendo Deus em todas as estações da existência. Desde os primeiros passos até os dias mais lentos. Desde o tempo da energia até o tempo da fragilidade. Desde a fase em que você se sentia capaz de enfrentar tudo, até os dias em que você mal consegue organizar o que sente dentro do peito. Isso significa que o amor do Eterno não amadurece para depois se afastar. Ele amadurece com você. Ele permanece com você. Muitas pessoas sabem que Deus ajuda, mas no fundo ainda carregam a ideia de que em algum momento precisarão dar conta sozinhas. Como se a sustentação divina fosse algo temporário, como se o cuidado dele tivesse prazo, como se a presença dele fosse intensa, apenas enquanto a fé está forte, enquanto a mente está bem, enquanto a vida está organizada. Mas Isaías 46:4 desmonta esse medo. O Eterno não diz, eu te ajudei até aqui, agora siga sozinho. Ele diz em essência, eu fui, eu sou e eu continuarei sendo aquele que te carrega. Isso é muito profundo, porque devolve à alma uma segurança que o cansaço roubou. Quando a dor se prolonga, a mente humana começa a imaginar abandono. Quando a resposta demora, o coração tende a interpretar silêncio como distância. Quando as forças diminuem, a pessoa passa a temer que sua fraqueza a torne menos digna de cuidado. Mas o Eterno responde a tudo isso com constância. Ele não baseia seu compromisso na sua performance.
Ele não mede sua fidelidade pela sua produtividade emocional. Ele não fica mais perto só quando você está forte. Pelo contrário, muitas vezes é justamente na fraqueza que sua sustentação se torna mais perceptível. Talvez o seu coração esteja cansado porque lutou por muito tempo sem ver grandes mudanças. Talvez você tenha orado, esperado, resistido, continuado, e ainda assim carregue dentro de si aquela sensação de desgaste acumulado. E o que mais pesa, às vezes, não é apenas o problema em si, mas o passar do tempo, porque o tempo, quando se mistura com a dor, pode produzir desânimo. A alma começa a pensar que já perdeu demais, que já esperou demais, que já suportou demais. Só que Isaías 46:4 mostra que o tempo não enfraquece a capacidade do Eterno de sustentar. O passar dos anos não reduz sua força. O acúmulo das suas batalhas não esgota sua paciência. O seu processo não surpreende aquele que conhece o fim desde o princípio. Existe também uma ternura escondida nessa promessa. O Eterno não fala apenas como Criador poderoso, mas como alguém que conhece a vulnerabilidade humana e não se afasta dela. Ele sabe que há fases em que o corpo desacelera, a mente se cansa, o ânimo oscila e até a esperança parece mais frágil. Ainda assim, ele não recua. Ele não se intimida diante do desgaste humano. Ele não exige que você esteja impecável para ser sustentado. Ele sabe do que você é feito. Ele conhece os limites que você tem. E justamente por conhecer, ele não entrega você ao peso da própria fraqueza. Por isso, quando essa palavra entra no coração, ela corrige uma mentira muito antiga, a de que o valor da sua vida diminui quando a sua força diminui. Aos olhos do Eterno, você não se torna menos importante nos dias em que está mais cansado. Você não se torna menos digno de cuidado nos dias em que precisa parar, respirar e apenas continuar pela graça. A sustentação dele não é prêmio para os impecáveis. É expressão de fidelidade para aqueles que pertencem a ele. Talvez, hoje, o que sua alma precise não seja uma explicação completa sobre tudo o que está vivendo. Talvez o que você mais precise seja lembrar que o Deus que te trouxe até aqui não perdeu a capacidade de te manter. O mesmo Deus que viu seu começo continua vendo o seu agora. O mesmo Deus que te guardou em outras fases continua presente nesta. E o mesmo Deus que conhece os dias que virão já preparou sustentação para eles. Você pode até não saber como será amanhã, mas não caminhará até ele sozinho. Uma das mentiras mais cruéis que o cansaço tenta plantar no coração é esta: se eu estivesse realmente bem com Deus, eu não estaria assim. Como se o desgaste fosse sempre sinal de fracasso espiritual. Como se sentir o peso da caminhada anulasse a fé. Como se os dias difíceis fossem prova de abandono. Mas Isaías 46:4 revela exatamente o contrário. O Eterno não promete sustentar apenas quem nunca treme. Ele promete sustentar justamente quem atravessa o tempo, o peso, a limitação e ainda precisa de amparo. Isso significa que o seu cansaço não é uma prova de que Deus se afastou. Em muitos casos, é exatamente o cenário onde o cuidado dele se torna mais profundo. É importante entender isso porque muita gente sofre duas vezes. Sofre pela batalha que está vivendo e sofre pela culpa de estar cansado. A pessoa já está sobrecarregada, mas ainda acusa a si mesma por não conseguir reagir como antes. Ela se compara com versões passadas de si mesma. Se lembra de tempos em que tinha mais ânimo, mais clareza, mais disposição e começa a pensar que perdeu algo essencial. Só que a vida tem estações. Há fases em que você corre, há fases em que você caminha. E há fases em que seguir de pé já é, por si só, um sinal de resistência invisível. O Eterno sabe discernir cada uma delas. Ele não exige de você uma força que esse momento não comporta.
Ser sustentado por Deus não significa viver sem batalha. Significa não ser consumido por ela. Significa que o peso pode até existir, mas ele não terá a palavra final sobre a sua história. Significa que você pode passar por dias em que quase não encontra palavras, quase não entende o que sente, quase não consegue organizar a mente, e ainda assim estar sendo carregado. Nem sempre a sustentação do Eterno aparece como uma solução imediata. Às vezes ela aparece como o fôlego que veio no meio da crise, como a paz que não fez sentido, como a força mínima, mas suficiente para atravessar mais um dia. Como a mão invisível que não retirou você da luta naquele instante, mas também não permitiu que você afundasse nela. Talvez você esteja esperando um grande sinal, uma mudança radical, algo visível que prove que Deus está agindo. Mas há momentos em que a ação do Eterno é silenciosa e ainda assim extremamente real. O simples fato de você não ter desistido completamente talvez já seja parte dessa sustentação. O simples fato de ainda existir dentro de você um fio de esperança, mesmo depois de tudo, talvez já seja evidência de que a sua alma não está sendo mantida apenas por recursos humanos. Há uma diferença entre continuar por pressão e continuar porque, mesmo cansado, existe algo maior do que você te segurando por dentro. Isaías 46:4 ensina que o Eterno conhece a estrutura humana. Ele não trata o homem como máquina, ele não ignora o desgaste emocional, ele não despreza os limites do corpo, da mente e da alma. Pelo contrário, sua promessa leva em conta exatamente isso. Ele fala com quem envelhece, com quem enfraquece, com quem sente o tempo, com quem percebe que não consegue controlar tudo. E em vez de condenar essa fragilidade, ele responde com cuidado. Isso é profundamente restaurador, porque devolve dignidade aos dias em que você não está no seu melhor. Aos olhos do Eterno, a sua fraqueza não te torna inútil. A sua sensibilidade não te torna menos valioso. O seu cansaço não te transforma em alguém esquecido. Há pessoas que aprenderam, ao longo da vida, a esconder o próprio esgotamento. Continuam servindo, trabalhando, resolvendo, cuidando, sorrindo, mas por dentro estão pedindo socorro em silêncio. E uma das razões para isso é o medo de parecer fraco. Só que diante do Eterno, não há necessidade de performance. Você não precisa parecer forte o tempo todo para ser amado. Você não precisa sustentar uma imagem para merecer cuidado. Isaías 46:4 é uma declaração de que Deus não se relaciona com você apenas na versão que impressiona os outros. Ele se aproxima também da versão cansada, silenciosa, frágil e sobrecarregada. E não se aproxima com reprovação, mas com sustentação. Por isso, pare de interpretar sua exaustão como sentença. Ela não define o fim da sua história. Talvez esse seja apenas o lugar onde você vai aprender, de maneira mais profunda, que nem tudo depende da sua força. Há um Deus que continua presente quando a sua energia acaba. Há um Deus que continua fiel quando sua mente se confunde. Há um Deus que continua sustentando quando suas emoções oscilam. E talvez hoje a fé que você precisa não seja a fé para correr mais, mas a fé para descansar no fato de que o Eterno ainda está te carregando. Há momentos em que o cansaço não vem apenas daquilo que aconteceu fora, mas do esforço contínuo de tentar manter tudo em pé por dentro. É o tipo de desgaste que ninguém percebe facilmente. Você continua cumprindo responsabilidades, continua falando com as pessoas, continua resolvendo o que precisa ser resolvido, mas dentro de si existe uma parte exausta, como se a alma estivesse sustentando pesos antigos em silêncio. E uma das razões pelas quais isso se torna tão doloroso é porque, com o passar do tempo, a pessoa começa a acreditar que esse peso é normal, que viver assim é inevitável, que carregar tudo sozinho é apenas parte da vida. Só que Isaías 46:4
vem justamente para confrontar essa mentalidade cansada. O Eterno não criou você para viver permanentemente esmagado pelo peso da existência. Ele não desenhou sua caminhada para ser uma sequência interminável de sobrevivência emocional. Quando ele diz que sustenta, carrega e conserva, ele está revelando algo muito maior do que ajuda em momentos isolados. Ele está mostrando que sua presença tem a capacidade de entrar naquilo que está te consumindo por dentro e impedir que esse peso governe completamente a sua vida. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado por completo, mas a maneira como você atravessa essas circunstâncias pode começar a mudar quando você entende que não foi feito para suportar tudo sem a ajuda do alto. Muitas vezes, a alma se esgota porque tenta administrar dores que já deveriam ter sido colocadas diante de Deus. Feridas antigas, palavras duras, decepções acumuladas, medos que nunca foram realmente confrontados, preocupações que se repetem todos os dias, cenários imaginados pela ansiedade. Tudo isso vai ocupando espaço dentro do coração. E quando esse acúmulo cresce, até tarefas simples se tornam pesadas. Não porque você perdeu valor, não porque você se tornou fraco demais, mas porque ninguém foi criado para viver cheio de cargas invisíveis, sem sentir o efeito disso. E talvez aqui esteja uma das lições mais profundas dessa palavra. O Eterno não despreza aquilo que pesa dentro de você só porque os outros não veem. Aquilo que é invisível para as pessoas não é invisível para Ele. O nó na garganta que você não explica, o desânimo que aparece sem aviso, a mente cansada que não desliga, o medo do futuro, a sensação de estar segurando mais do que consegue. Tudo isso é conhecido pelo Deus de Israel. E quando ele fala em sustentação, ele não está falando apenas do corpo continuar de pé. Ele está falando do interior não ser destruído pelo excesso de peso. Existe uma diferença entre continuar vivo e continuar sendo preservado por dentro. Há pessoas que seguem em frente por obrigação, mas já perderam a alegria, a esperança, a confiança, a sensibilidade. Isaías 46:4 aponta para um cuidado que vai além da mera sobrevivência. O Eterno não quer apenas que você chegue ao fim do dia. Ele quer conservar a sua alma no caminho. Quer preservar aquilo que a dor tentou endurecer. Quer guardar aquilo que o medo tentou deformar. Quer impedir que o cansaço transforme sua identidade, sua fé e sua percepção de si mesmo. Por isso, uma das coisas mais importantes neste tempo talvez seja parar de chamar de força aquilo que, na verdade, já é peso excessivo. Nem tudo o que você tem carregado é sinal de maturidade. Em alguns casos, é apenas acúmulo. Nem toda resistência silenciosa é virtude. Às vezes, é só uma alma que esqueceu que também pode se derramar diante do Eterno. Há pessoas que se acostumaram tanto a suportar que já não sabem mais entregar. Aprenderam tanto a continuar que desaprenderam a descansar. E essa palavra vem como um chamado de volta. Volte ao lugar onde você não precisa fingir. Volte ao lugar onde o seu coração pode ser real. Volte ao lugar onde a sua dor não será tratada com indiferença. O Deus que fala em Isaías 46:4 não está distante da sua exaustão. Ele não observa seu cansaço de longe, como alguém indiferente ao seu limite. Ele se apresenta como aquele que entra justamente nesse lugar frágil da sua caminhada para dizer: você não vai se sustentar sozinho, eu mesmo vou te carregar. Essa promessa não elimina a realidade dos dias difíceis, mas muda completamente a verdade central deles. Porque mesmo em meio ao peso, você deixa de ser alguém abandonado tentando sobreviver e passa a ser alguém sustentado pela mão de aquele que nunca falha. Talvez hoje você não precise provar que ainda consegue suportar mais. Talvez hoje você precise apenas reconhecer com sinceridade que já está pesado demais para continuar do mesmo jeito. E isso não é fraqueza, isso é lucidez.
Porque o começo de uma nova força, muitas vezes, nasce exatamente quando a alma para de negar o próprio cansaço e volta a se abrir para o cuidado de Deus. Existe um momento na caminhada em que o maior milagre não é correr mais rápido, é não desmoronar por dentro. Porque quando o cansaço se prolonga, o coração começa a travar batalhas silenciosas que ninguém vê. Não é apenas sobre resolver problemas externos. É sobre continuar inteiro enquanto a alma enfrenta pressões, incertezas e dores que se acumulam no tempo. E é exatamente nesse ponto que Isaías 46:4 se torna tão precioso. O Eterno não promete apenas observar sua luta. Ele promete te carregar no meio dela. Isso significa que a sustentação de Deus não começa somente quando tudo acaba. Ela se manifesta durante o processo, durante os dias comuns, durante as noites em que a mente não desacelera, durante os momentos em que você tenta agir normalmente, mas por dentro sente que está no limite. Há quem pense que a ação de Deus só pode ser reconhecida quando tudo se resolve de forma visível. Mas a Torá e os profetas mostram repetidas vezes que o Eterno também age preservando, fortalecendo, impedindo a queda total, renovando por dentro de forma silenciosa e constante. Talvez seja isso que você precise discernir hoje. Nem toda a resposta do céu chega como mudança imediata de cenário. Às vezes, ela chega como sustentação para que o cenário não destrua você. Chega como lucidez quando a confusão queria dominar. Chega como calma quando o medo queria tomar todo o espaço. Chega como resistência quando suas forças naturais já teriam acabado. Chega como um tipo de paz que não elimina a batalha de uma vez, mas impede que a batalha domine a sua identidade. Isso também é cuidado. Isso também é intervenção. Isso também é prova de que você não foi deixado sozinho. Há pessoas que estão tão focadas no peso que quase não percebem quantas vezes já foram sustentadas. Quantas vezes acharam que não conseguiriam atravessar determinada fase. E ainda assim atravessaram. Quantas vezes se viram sem clareza, sem ânimo, sem respostas, e mesmo assim não foram destruídas. Isso não aconteceu por acaso, não foi apenas força emocional, não foi somente adaptação humana. Houve uma mão invisível conservando você quando tudo parecia instável demais. Houve um cuidado que operou além do que seus olhos conseguiam medir. E isso muda a perspectiva da alma. Porque quando você percebe que já foi sustentado antes, mesmo sem entender tudo, a esperança começa a reaparecer de forma mais madura. Não como um entusiasmo superficial, mas como uma confiança profunda. Uma confiança que diz: se o Eterno me carregou em dias que eu pensei que não suportaria, então Ele continua sendo capaz de me carregar agora. Essa lembrança não apaga a dor imediatamente, mas enfraquece o desespero. E quando o desespero perde força, o coração volta a respirar com mais verdade. Isaías 46:4 também ensina algo muito importante sobre dependência. O ser humano muitas vezes associa dependência à fraqueza, mas diante do Eterno, reconhecer a necessidade do cuidado dele não é regressão, é sabedoria. Há maturidade em admitir: eu não consigo sustentar tudo. Há cura em perceber que você não foi criado para ser autossuficiente. O problema não está em precisar de sustentação. O problema está em resistir a ela por orgulho, medo ou costume. Porque há pessoas que aprenderam a sobreviver sozinhas por tanto tempo que até recebem a promessa de Deus, mas ainda se sentem culpadas por precisar ser carregadas. Só que o Eterno não envergonha quem precisa dele. Ele não humilha a alma cansada. Ele não faz da sua fragilidade um motivo de acusação. Ao contrário, ele responde à limitação humana com presença. Ele responde ao desgaste com constância. Ele responde ao medo do amanhã com a segurança de que seu cuidado não depende do seu desempenho.
E essa talvez seja uma das verdades mais libertadoras dessa palavra. Você não precisa estar forte o tempo todo para continuar debaixo do cuidado de Deus. Você precisa apenas continuar voltando para Ele. Talvez hoje o seu coração esteja pedindo uma solução imediata, mas o que o Eterno quer te mostrar primeiro é que, antes mesmo da resposta completa chegar, Ele já está sustentando você no caminho. E isso é mais profundo do que parece, porque significa que a sua história não está parada enquanto você espera. Existe algo sagrado acontecendo no invisível. Existe um cuidado em movimento. Existe uma preservação silenciosa impedindo que o cansaço apague quem você é. Então, antes de olhar para si mesmo apenas como alguém cansado, tente enxergar também o outro lado da verdade. Você é alguém sustentado. Talvez ferido, talvez sobrecarregado, talvez confuso em alguns momentos, mas ainda sustentado. E enquanto a mão do Eterno continuar sobre a sua vida, o cansaço não terá autoridade para definir o seu fim. Há um tipo de exaustão que não nasce apenas do que você está vivendo agora, mas do tempo que você já vem suportando em silêncio. Quando a dor se prolonga, quando a espera se estende, quando as respostas parecem demoradas demais, a alma começa a se desgastar não só pelo peso do problema, mas pelo acúmulo dos dias. E muitas vezes é justamente aí que surge uma pergunta difícil de admitir. Até quando eu vou conseguir continuar? Isaías 46:4 responde essa angústia de forma poderosa, porque o Eterno não oferece apenas ajuda para um momento isolado. Ele oferece continuidade de cuidado, ele oferece permanência, ele oferece sustentação que não expira quando o processo demora mais do que você imaginava. Isso é profundamente necessário, porque uma das áreas mais atacadas quando alguém está cansado é a perspectiva do tempo. O coração começa a olhar para frente e, em vez de esperança, enxerga peso. Em vez de futuro, enxerga desgaste. Em vez de possibilidade, enxerga apenas o medo de não suportar mais. Só que o Eterno, ao declarar que continua carregando, está ensinando que o amanhã não será enfrentado apenas com a força que você tem hoje. Essa é uma verdade que consola profundamente. Porque se tudo dependesse apenas do quanto você ainda consegue suportar, talvez o medo teria razão para crescer. Mas não depende só disso. O Deus que sustenta hoje já preparou a sustentação de amanhã. O cuidado dele não termina no limite do seu fôlego. Talvez você esteja olhando para a sua caminhada e pensando que já passou tempo demais tentando se manter firme. Talvez exista dentro de você um cansaço acumulado de orações antigas, de lutas repetidas, de situações que parecem retornar de outras formas, de ciclos que você gostaria de ter encerrado há muito tempo. E o perigo desse tipo de desgaste é que ele vai tentando convencer a alma de que a longa duração da batalha é prova de ausência divina. Mas Isaías 46:4 mostra exatamente o contrário. O tempo não enfraquece a fidelidade do Eterno. O processo não desgasta sua capacidade de guardar. Os anos não reduzem sua força. O mesmo Deus que te sustentou em fases anteriores não está menos presente agora só porque você está mais cansado. Existe também uma beleza muito profunda nessa promessa, porque ela não nega a existência do envelhecimento, da limitação ou da fragilidade humana. Pelo contrário, ela olha diretamente para isso e ainda assim responde com cuidado. O Eterno não faz promessas irreais, como se a vida não tivesse peso, como se o corpo não se desgastasse, como se a mente não atravessasse vales. Ele fala com verdade sobre a condição humana, e justamente por falar com verdade, sua promessa se torna ainda mais forte. Ele sabe que existem fases em que você não terá a mesma energia, a mesma clareza, o mesmo impulso. Ainda assim, ele não diz que nessas fases você será deixado para trás. Ele diz que continuará carregando.
Isso muda completamente a forma de enxergar os períodos mais longos e difíceis da vida. Porque, em vez de interpretar o tempo como inimigo, você começa a perceber que até nele existe sustento. Há pessoas que acham que só podem chamar de milagre aquilo que acontece rapidamente. Mas, muitas vezes, o milagre também está em permanecer vivo por dentro durante uma travessia longa. Está em não perder completamente a sensibilidade. Está em ainda conseguir orar, mesmo com poucas palavras. Está em ainda manter um fio de esperança, mesmo quando quase tudo parece desgastado. Está em descobrir que a mão do Eterno continua firme, ainda que os seus passos estejam mais lentos. E talvez seja isso que o seu coração precise compreender hoje. Você não precisa carregar o peso de todos os próximos dias de uma vez. A ansiedade sempre tenta fazer isso. Ela puxa o amanhã para dentro do peito e obriga a alma a sentir antecipadamente o peso de algo que ainda nem chegou. Mas o Eterno não te chama para sustentar o amanhã antes da hora. Ele te chama para confiar que quando esse dia vier, a mesma mão que te sustenta agora continuará presente. Essa confiança não elimina totalmente a tensão humana, mas quebra o domínio do pânico, porque a alma para de se projetar sozinha no futuro e volta a se lembrar de que haverá cuidado no caminho. Por isso, quando o cansaço te fizer olhar para a frente com medo, volte para essa promessa. Não para uma frase dita de forma superficial, mas para uma verdade viva. O Eterno não apenas começou a te sustentar, Ele continua. Ele não apenas te ajudou em outros tempos, Ele permanece. Ele não apenas foi fiel em uma estação específica, Ele segue sendo o mesmo. E se Ele continua sendo o mesmo, então o seu futuro não está entregue ao acaso, ao abandono ou ao peso puro e simples das circunstâncias. O seu futuro está atravessado pela fidelidade daquele que decidiu te carregar. Talvez você ainda não saiba como algumas respostas virão. Talvez você ainda não veja com clareza o desfecho de tudo o que está vivendo. Mas uma coisa essa palavra estabelece dentro da alma: você não será sustentado apenas até o ponto em que sua força acaba. Você será sustentado além disso. E essa é a diferença entre viver apenas tentando sobreviver e caminhar sabendo que existe uma aliança invisível te guardando no tempo, no processo e até nos dias que você ainda nem viu. Há momentos em que a pessoa não está apenas cansada do que viveu, está cansada de precisar parecer bem enquanto vive tudo isso. E esse tipo de exaustão é especialmente doloroso, porque não vem só do peso da luta, mas também do esforço de esconder o quanto essa luta já afetou o interior. Por fora, muitos continuam funcionando, continuam respondendo, trabalhando, cuidando, resolvendo, sorrindo quando necessário. Mas por dentro existe uma fadiga silenciosa, uma vontade de simplesmente parar por um instante e respirar, sem ter que explicar nada a ninguém. Isaías 46:4 toca exatamente esse lugar escondido da alma. Porque a promessa do Eterno não depende da imagem que você sustenta diante das pessoas. Ela alcança você no lugar em que só Ele vê. Isso é importante, porque há quem tenha aprendido ao longo da vida a associar valor com resistência. Como se ser valioso significasse sempre aguentar mais, suportar mais, entregar mais, esconder melhor a dor. Só que o Eterno não mede você por essa lógica. Ele não ama mais quem parece forte o tempo todo. Ele não se aproxima mais de quem nunca desaba. Ele conhece o interior, conhece o peso invisível, conhece as batalhas que você não verbaliza, conhece os pensamentos que você nem consegue organizar direito. E ainda assim, a resposta dele não é afastamento. A resposta dele é permanência. É como se essa palavra dissesse: eu sei exatamente onde o peso está, e é justamente aí que meu cuidado vai te alcançar.
Talvez uma das razões de você estar tão cansado seja porque por muito tempo tentou preservar todos ao seu redor sem perceber que sua própria alma também precisava ser preservada. Tentou manter a paz, manter a rotina, manter os compromissos, manter a esperança, manter a estrutura, e no meio disso quase não sobrou espaço para reconhecer a sua própria necessidade de cuidado. Só que Isaías 46:4 devolve dignidade a essa necessidade. Ele mostra que ser sustentado não é algo vergonhoso. Ser carregado por Deus não é sinal de fracasso. Pelo contrário, é expressão de uma relação verdadeira com aquele que conhece a fragilidade humana e não despreza quem chegou ao limite. Existe algo profundamente curador quando a alma entende que não precisa mais transformar sobrevivência em performance. Você não precisa parecer inabalável para ser guardado. Não precisa esconder o cansaço para continuar sendo amado. Não precisa fingir firmeza ininterrupta para continuar sendo conduzido. O Eterno não precisa da sua aparência de controle para agir na sua vida. Ele trabalha com verdade. Ele entra no lugar onde as máscaras caem, onde o coração para de tentar impressionar, onde a alma admite: eu estou cansado, eu preciso de sustento, eu não consigo continuar do mesmo jeito. E é exatamente nesse ponto de sinceridade que muita coisa começa a ser restaurada por dentro. Porque a verdade é que o cansaço prolongado pode deformar a maneira como a pessoa se enxerga. Pode fazê-la acreditar que está ficando fraca demais, sensível demais, lenta demais, incapaz demais. Pode fazê-la pensar que perdeu valor só porque perdeu energia. Mas o Eterno separa uma coisa da outra. Sua limitação de hoje não redefine sua identidade. Seu desgaste atual não diminui a intenção de Deus sobre sua vida. O fato de você estar em uma fase mais frágil não significa que se tornou menos importante. Na verdade, talvez seja justamente nesta fase que você vai conhecer de maneira mais profunda o que significa ser conservado não pela própria força, mas pela fidelidade do alto. E há aqui uma lição muito delicada. Nem todo cansaço se resolve com esforço extra. Existem pesos que não saem porque você insistiu mais. Existem batalhas interiores que não serão vencidas apenas com mais disciplina, mais cobrança ou mais rigidez consigo mesmo. Algumas coisas só começam a mudar quando você permite que o cuidado do Eterno alcance a parte da sua alma, que está exausta de tentar se sustentar sozinha. Há um ponto em que continuar exigindo força de si mesmo só aprofunda o desgaste. E é nesse ponto que a promessa de Isaías se torna tão necessária. O Eterno não diz que você precisará se erguer sozinho mais uma vez. Ele diz que continuará carregando. Talvez hoje a sua maior necessidade não seja provar que ainda dá conta. Talvez seja simplesmente descansar nessa verdade. O Deus de Israel não se relaciona com você apenas na parte visível da sua caminhada. Ele conhece o bastidor da sua alma, conhece o peso que você não contou, conhece a fadiga que você disfarçou, conhece o silêncio que ninguém interpretou corretamente. E mesmo conhecendo tudo isso, ele não recua. Ele permanece, ele sustenta, ele conserva. Por isso, não transforme o seu cansaço em motivo de vergonha. Transforme-o em lugar de encontro com a fidelidade de Deus. Porque quando a alma para de lutar para parecer forte e volta a aceitar o cuidado do Eterno, ela começa a descobrir uma força mais profunda do que a aparência. A força de ser carregada pela mão que nunca falha. Chega um momento em que a alma entende que não será restaurada apenas porque encontrou respostas para tudo, mas porque voltou a confiar em quem a sustenta, mesmo sem explicar cada detalhe do caminho.
E talvez esse seja o ponto mais profundo de Isaías 46:4. O Eterno não está apenas prometendo ajuda para um instante difícil. Ele está revelando a natureza do seu cuidado. Ele está dizendo que sua fidelidade não envelhece, sua presença não se desgasta e sua mão não perde a força com o passar do tempo. O ser humano muda, oscila, se cansa, enfraquece, se confunde. Mas o Eterno permanece. E é justamente essa permanência que devolve estabilidade ao coração cansado. Talvez, ao longo da sua caminhada, você tenha tentado encontrar segurança em muitas coisas. Na previsibilidade, no controle, na aprovação, na resolução rápida, na esperança de que tudo se organizasse logo. Mas a vida ensina, às vezes de forma dolorosa, que há processos que não podem ser acelerados pela ansiedade e pesos que não podem ser vencidos apenas pela força humana. Então a alma vai chegando a um lugar mais humilde, mais verdadeiro, mais profundo. Um lugar onde ela já não quer apenas uma solução apressada, ela quer descanso real, ela quer a certeza de que não será deixada para trás no meio do próprio cansaço. E essa é exatamente a beleza dessa promessa. O Eterno não exige que você chegue inteiro até Ele. Ele não exige que você organize todas as emoções antes de se aproximar. Ele não exige que sua fé esteja em sua melhor forma para então decidir te carregar. Ele se oferece como sustento no meio da fraqueza. Ele se apresenta como base no meio da instabilidade. Ele se revela como aquele que continua presente mesmo quando você já não consegue nomear tudo o que sente. Há uma ternura muito grande nisso, porque significa que, mesmo em dias em que a sua oração é curta, em que a sua mente está cansada e em que o seu coração só consegue dizer "me sustenta", ainda assim o céu não se fecha sobre você. Talvez você tenha passado tempo demais tentando não demonstrar o quanto precisava de ajuda. Talvez tenha se acostumado a suportar em silêncio, a continuar no automático, a empurrar os dias com a pouca força que sobrava. Mas essa palavra vem para te lembrar que viver sustentado pelo Eterno é diferente de apenas sobreviver. Sobreviver é seguir com o peso dominando por dentro. Ser sustentado é descobrir que, mesmo no meio da travessia, existe uma paz que começa a reorganizar o interior. Existe um cuidado invisível, conservando a sua essência. Existe uma mão firme, impedindo que o cansaço defina quem você é. Por isso, talvez hoje o maior passo de fé não seja lutar mais um pouco do seu jeito, mas entregar de verdade aquilo que você já percebeu que não consegue carregar sozinho. Entregar a pressão, entregar o medo do amanhã, entregar a necessidade de controlar tudo, entregar a dor acumulada, entregar até essa imagem de força que você sentiu que precisava sustentar diante de todos. Porque enquanto suas mãos estiverem fechadas, tentando segurar tudo, o peso continuará ocupando espaço demais dentro de você. Mas quando a alma se rende ao cuidado do Eterno, ela começa a respirar de outra forma, não porque todos os problemas sumiram no mesmo instante, mas porque ela se lembra de que não está mais tentando atravessar tudo sozinha. Isaías 46:4 não é apenas uma frase bonita para dias difíceis. É um alicerce. É uma verdade para ser guardada no íntimo quando o ânimo falha, quando a espera pesa e quando o coração ameaça desanimar. O Eterno continua sendo aquele que carrega, continua sendo aquele que conserva, continua sendo aquele que não abandona a obra das suas mãos. E se ele continua, então o seu cansaço não é o fim da sua história. É apenas um lugar onde a fidelidade dele pode se tornar ainda mais evidente. Então, se hoje você sente que chegou ao limite, não transforme isso em sentença. Transforme isso em rendição.
porque há uma diferença entre estar no limite sozinho e estar no limite sendo sustentado pelo Eterno. E essa promessa permanece viva sobre você. Mesmo cansado, você não foi solto no caminho. Mesmo ferido, você não foi esquecido. Mesmo em dias de fraqueza, você continua sendo carregado pela mão daquele que nunca falha. Talvez hoje você tenha chegado até aqui sentindo o peso de muitas coisas que ninguém viu. Talvez o corpo tenha seguido, a rotina tenha continuado, as responsabilidades tenham sido cumpridas. Mas por dentro, a sua alma já vinha pedindo descanso há muito tempo. E ainda assim, essa palavra te alcançou para te lembrar de algo que o cansaço quase tentou apagar. O Eterno não perdeu você no caminho. Ele não se afastou no seu dia mais frágil. Ele não reduziu seu cuidado porque as suas forças diminuíram. Pelo contrário, é justamente nos dias em que você sente que está no limite que essa promessa se torna ainda mais viva. Isaías 46:4 não deixa espaço para o abandono. O Deus de Israel não apenas te viu no começo, Ele continua te vendo agora. Não apenas te sustentou em outros tempos, Ele continua te sustentando hoje. E não apenas esteve com você em fases mais leves, Ele também permanece nas estações em que o coração já não consegue esconder o próprio desgaste. Isso significa que o seu cansaço não é prova de rejeição. É apenas o cenário onde a fidelidade do Eterno pode ser percebida com ainda mais profundidade. Então, não termine esse momento olhando apenas para o que ainda pesa. Termine olhando para aquele que continua carregando você. Porque enquanto a mão do Eterno estiver sobre a sua vida, a exaustão não será a sua identidade e o peso não terá a palavra final. Vamos orar juntos agora. Eterno Deus de Israel, neste momento eu coloco diante de Ti cada vida que chegou até aqui cansada, sobrecarregada, em silêncio, tentando ser forte por tempo demais. Tu conheces o peso que ninguém viu. Tu conheces a batalha interior que não foi explicada. Tu conheces o medo escondido, a mente cansada, o coração ferido, a alma que continuou caminhando mesmo sem entender de onde ainda vinha força. Pai, visita agora esse coração com a Tua presença. Toca essa vida no lugar mais profundo do cansaço. Que toda sensação de abandono seja quebrada pela certeza do Teu cuidado. Que toda mentira dizendo você está sozinho perca força agora diante da Tua fidelidade. Sustenta quem já está no limite. Renova quem se sente desgastado pelo tempo. Fortalece quem continua de pé por fora, mas por dentro está exausto. Traz descanso para a mente. Traz alívio para a alma. Traz ordem para os pensamentos. Traz fôlego novo para continuar. Eterno, ensina essa vida a não carregar sozinha aquilo que precisa ser entregue nas Tuas mãos. Que todo peso excessivo comece a cair por terra. Que toda opressão silenciosa perca espaço. Que todo medo do amanhã seja confrontado pela verdade de que Tu já estás no caminho, sustentando cada passo. Cumpre sobre essa vida a Tua palavra. Assim como disseste que carregas, sustentas e conservas, que essa promessa seja sentida de forma real. Não apenas como uma ideia bonita, mas como experiência viva. Que haja paz no meio da guerra, que haja firmeza no meio da instabilidade, que haja esperança no meio do desgaste e que essa pessoa perceba com clareza que não chegou até aqui sozinha e não será abandonada agora. Que a Tua mão permaneça sobre ela nesta noite, neste dia, neste processo e em cada etapa que ainda virá. E que mesmo cansada, essa alma descubra que ainda está sendo carregada pelo Teu amor, pela Tua fidelidade e pelo Teu cuidado, em nome do Deus de Israel. Amém.